Começa agora mais um Panorama da Educação, um espaço virtual onde a gente conversa sobre as atividades da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP, e também sobre o que acontece de relevante no cenário educacional. E quem está com a gente aqui para esse bate-papo, mais uma vez, é o titular da nossa cátedra, o professor Mozar Neves Ramos. Professor, seja muito bem-vindo. Olá, Thaís, bom dia, bom início de semana a você e a todos que nos acompanham. Obrigada, professor, uma ótima semana para todos nós. E vamos à pauta do nosso Panorama da Educação de hoje. Bom, na semana passada a gente estava conversando aqui sobre a situação do orçamento das instituições federais de ensino superior. E nos dias seguintes, várias universidades federais vieram a público expor a situação precária em que se encontram por conta dos cortes de verba. Muitas pesquisas importantes para o país, até mesmo de vacinas contra a Covid-19, podem estar com os dias contados. E há, inclusive, relatos de estudantes passando fome por conta de cortes no auxílio estudantil. Na sexta-feira, o presidente da Andifes, Marcos Davi, disse que o governo desbloqueou uma parte do orçamento, cerca de 13%. Dá para respirar com esse percentual, professor? Olha, Thaís, a semana que passou, a temperatura aumentou muito dos vários segmentos, tanto universitários, os meios de comunicação, sobre essa questão do corte no orçamento das universidades federais. Hoje mesmo está saindo um artigo meu no Jornal do Comércio, aqui de Pernambuco, sobre essa situação, em que eu intitulei As universidades federais podem quebrar, e podem mesmo, porque a situação é dramática. Já havia tido um corte em 2020, e o corte que foi feito esse ano foi em cima do orçamento de 2020. Quer dizer, é um corte sobre corte, né? E foi R$ 1 bilhão o valor que foi excluído do orçamento das universidades federais. A outra questão que se coloca é que tem uma parte, não desse dinheiro que foi cortado, do orçamento que foi aprovado, mas tem uma parte que foi congelada, né? Você não pode mexer com esse dinheiro. E tudo dependerá, né, da evolução orçamentária, econômica do país. Eles fizeram isso o ano passado também. Vieram liberar, descontingenciar, em meados de 2020. Né? Isso, aparentemente, né, mas o governo descontingenciou. Só que isso acaba com o planejamento de qualquer universidade. Você faz um planejamento com base em um orçamento. Você não pode gastar mais do que você tem no orçamento. É como na casa da gente. Né? Eu gasto, se for uma pessoa zelosa, cuidadosa, eu vou ter que fazer receita e despesa em equilíbrio. Ora, se eu não tenho a receita, eu não tenho como empenhar, eu não tenho como colocar em prática um planejamento institucional. Então, o que as universidades federais estão passando é extremamente grave. Né? É importante lembrar que esse sistema está presente em todo o país. Portanto, tem um papel importantíssimo do ponto de vista de atacar a desigualdade educacional de acesso ao ensino superior no nosso país. Sem esquecer que tem, em torno desse sistema, 50 hospitais universitários, que têm um papel fundamental na formação dos profissionais da área da saúde, em pesquisas estratégicas para o país, né, inclusive a própria Covid. Né? Então, nós estamos diante de uma situação dramática do ponto de vista das universidades federais que merece um acompanhamento de perto da sociedade brasileira. Outro tema que também tem relação com o ensino superior e que pautou os veículos de comunicação na semana passada foi o Enem. Em reunião com o Conselho Nacional da Educação, do qual o senhor faz parte, o presidente do INEP afirmou que não havia orçamento suficiente para realizar o Enem em 2021 e que ele seria realizado em janeiro de 2022. Porém, na sexta-feira, o ministro da Educação negou a informação e disse que a prova será realizada em outubro ou novembro deste ano. Está cada vez mais complicada essa situação, né, professor?
Você está notando que eu tive que mudar aqui o meu local, né, em relação à primeira pergunta. Falhou a internet, aí eu vim para um outro local da casa que está com um sinal melhor e vamos dar continuidade. Então, a questão que você colocou é um reflexo, né, da dificuldade que o próprio Ministério da Educação vem enfrentando no âmbito de uma coordenação nacional, né, principalmente em relação a uma estratégia de articulação com os secretários estaduais e municipais de educação, em relação à oferta do ensino remoto, de ter conectividade digital, né, principalmente nesse ambiente pandêmico que nós estamos vivendo, sem aulas presenciais. A gente vem chamando a atenção desse problema aqui no nosso programa, no nosso panorama da educação. E o que aconteceu na quinta-feira passada em relação ao Enem também mostrou uma certa desarticulação interna, porque ao longo do dia foi dito que não poderia ser feito o Enem em 2021 por conta de questões orçamentárias, falta de dinheiro no orçamento, né? Isso repercutiu muito rapidamente e de maneira muito intensa nos meios de comunicação, no setor acadêmico, no setor universitário e, por que não dizer, da própria educação básica também, né? E aí, rapidamente, o INEP solta uma nota na quinta, início da noite da semana passada, dizendo que faria o exame em 2022, em 16 e 23 de janeiro de 2022. E logo em seguida, o próprio presidente do INEP desmente a nota do próprio INEP, me parece porque o ministro, ao não ser avisado dessa mudança, não esteve de acordo, né, e disse, o próprio ministro, que faria ainda esse ano, mas que reconhece que não tem dinheiro, é tanto que ele também faz um apelo ao ministro Paulo Guedes para ter recursos para fazer o Enem em 2021. Então, isso mostra que o próprio Ministério da Educação está batendo cabeça, né? É preciso criar um alinhamento, e eu acho que essas mudanças muito constantes, regulares, sejam nas secretarias, sejam nos órgãos como INEP, CAPES, isso começa a criar um certo desalinhamento, né? O time, você tem que... É como um time de futebol, você tem que ter uma tática, uma estratégia, um alinhamento, né? Tem que saber trabalhar de maneira colaborativa. Com mudanças muito regulares, isso termina criando muitas dificuldades. Então, olha, até hoje, se você me perguntar, nessa segunda-feira, se o Enem vai ser realizado esse ano ou não, eu não saberia dizer, porque dinheiro não tem. Aparentemente, a vontade do ministro, sim, mas precisa do ok da área econômica. E para a gente finalizar a conversa de hoje, professor, que outros destaques o senhor traz dessa reunião do Conselho Nacional da Educação realizada na semana passada? Pois é, Thaís, foi a reunião do CNE, da reunião de maio, não é? Foi uma reunião que eu tive um grande prazer de ter a minha relatoria das competências do diretor escolar, a base nacional comum, que define que competências um diretor de uma escola precisa desenvolver para exercer suas atividades. A gente sabe que um diretor talentoso, eficaz, ele é o segundo fator mais importante, depois da qualidade do professor, né, para a aprendizagem escolar. Então, você definir esses parâmetros são fundamentais para a profissionalização da gestão escolar, né, e foi aprovado por unanimidade o nosso parecer, a nossa resolução, na reunião do Conselho Pleno da última terça-feira do CNE, e está sendo agora encaminhado ao Ministério da Educação para homologação, né? Nós também estamos discutindo e iniciamos a comissão que vai tratar do ensino híbrido, né? Porque é hoje uma realidade em nosso país, no mundo, não é, o ensino híbrido, né? E que não é simplesmente você juntar presencial com tecnologia, remoto, não é isso. É você fazer diferentes arranjos para tratar da aprendizagem escolar, da nova sala de aula,
Então, o Conselho Nacional de Educação instituiu uma comissão que vai delinear, né, os parâmetros que devem constituir a oferta de um ensino híbrido no Brasil, né? Então, nós também tivemos uma importante reunião com o secretário da Educação Básica, o Mauro, que é uma pessoa bastante já histórica da política pública, do Ministério da Educação, né? Para você ter uma ideia, uma pessoa que teve na minha posse, ele era muito jovem também, como eu era também jovem, quando tomei posse como reitor da Universidade Federal de Pernambuco em 95. Ele já estava no MEC e agora assume a Secretaria de Educação Básica. Portanto, uma pessoa que nós estamos apostando que venha fazer esse trabalho de articulação com o CONSEB, com a Undime, com o CNE. Isso é muito importante porque o drama da aprendizagem está se ampliando, a pandemia está ampliando ainda mais o fosso da aprendizagem escolar no Brasil, assim como da desigualdade educacional. Então, a gente torce para que o Mauro possa fazer esse trabalho colaborativo, ter políticas que possam promover a questão da aprendizagem e, principalmente, no âmbito da formação de professores, que, como eu disse anteriormente, é o elemento mais importante para alavancar as aprendizagens escolares. Então, foi uma reunião bastante produtiva, né, e acreditamos que um passo fundamental foi dado para a profissionalização do diretor escolar nas escolas brasileiras. Bom, o Panorama da Educação de hoje está ficando por aqui. Mas antes de encerrar, eu gostaria de fazer um convite a você que está nos assistindo para ouvir a Rádio USP nesta quarta-feira, a partir das 6h05 da tarde. O programa USP Analisa vai trazer uma entrevista especial com o professor Mozar Neves Ramos e também com o Ernesto Martins Faria, que é diretor fundador do IED, uma instituição que está fazendo uma parceria bem importante com a cátedra, né, professor? Isso é uma boa articulação sua, Thaís, aí, porque estamos preparando, né, para dar de presente ao país esse portal, que é o QEDU Gestão, né, que vai ser aplicado para a gestão da aprendizagem em cidades de médio porte, né, e acredito que vai ser uma grande contribuição na construção de políticas públicas baseadas em evidências, né, em estudos, em dados, para que a gente possa ter melhores resultados do ponto de vista da aprendizagem, né, que, como eu disse, é o principal desafio brasileiro, principalmente agora com a pandemia, né, e, consequentemente, na redução da desigualdade educacional. É isso aí, professor, e nos próximos programas a gente traz mais novidades sobre o QEDU Gestão. Professor Mozar, muito obrigada por mais esse nosso bate-papo de hoje. Olha, Thaís, eu agradeço a você, desejo que você e todos que nos acompanham uma semana produtiva, uma semana de muita luz, abençoada, e que todos se cuidem, que a pandemia ainda está ativa. E se você quer saber mais sobre o trabalho da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, acompanhe a gente nas redes sociais. Nós temos perfis no Facebook, no Instagram e também um canal no Telegram. Inscreva-se, curta, compartilhe os nossos conteúdos e deixe a sua mensagem contando que temas você gostaria que a gente discutisse aqui no Panorama da Educação. E lembrando que o nosso programa fica disponível também no formato podcast nas principais plataformas de áudio. Na semana que vem eu volto com mais um Panorama da Educação e eu te espero aqui. Até lá!